Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O CEO disfarçado, quando a dor de um funcionário desperta a humanidade de um chefe Brooklyn, Nova York. Era uma segunda-feira de março, uma daquelas em que o céu não está apenas cinzento, mas parece pesar sobre os ombros de toda a cidade. Uma garoa fina caía implacável, encharcando as calçadas de cansaço, penetrando casacos finos e telhados mal cuidados. As ruas deste bairro operário do Brooklyn, ainda sonolentas, despertavam lentamente em meio ao som ocasional de buzinas e rangidos de persianas. Era um daqueles dias em que nem café quente conseguia aquecer o interior. Na esquina da 126 TH Street com a Ashland Avenue, um pequeno supermercado Hawthorne Market abriu suas portas pontualmente às 7 horas. Uma placa simples, iluminação fraca, barracas organizadas. Nada de excepcional, à primeira vista. No entanto, nessa rotina rígida, algo estava prestes a dar errado. Atrás do caixa número 3, Elijah Turner, 24, permanecia de pé, lutando internamente contra o colapso. Ele usava o uniforme preto e verde da estação, um pouco grande demais para ele, como se flutuasse nele, como se fosse seu lugar no mundo. Suas pálpebras pesadas tentavam esconder uma noite sem dormir, mas seus olhos revelavam uma profunda angústia, como um mar agitado escondido atrás de um vidro. Elijah oferecia a cada cliente um sorriso automático, uma polidez profunda, resultado de anos lidando com mais do que apenas produtos. Mas naquela manhã, suas mãos tremiam levemente e várias vezes ele teve que conter as lágrimas antes de entregar o troco. Ele não dormiu. Na noite anterior, ele passou a noite sentado em um banco no hospital público do Harlem, na sala de espera congelante da ala de oncologia. Seu pai, ex-trabalhador da construção civil, agora reduzido a uma figura magra e silenciosa, tinha acabado de ser internado em tratamento intensivo. O médico murmurou em tom triste: "Devemos nos preparar para o pior, Sr. Turner." Mas Elijah não teve o luxo de se preparar. Simplesmente recolocou o distintivo e pegou o metrô às 5 da manhã, sem nem tomar banho, com o coração apertado, os olhos vazios e a respiração ofegante. No fundo da loja, em seu escritório abarrotado de papéis, xícaras sujas e uma tela de vigilância, Stanley Reeves, o gerente, tomava seu quarto café da manhã. Com cerca de 50 anos, calvo, com um olhar duro como pedra, ele personificava a antítese da compaixão. Para ele, um funcionário eficaz era um funcionário silencioso. Ele desprezava histórias pessoais, era alérgico a desculpas e estava convencido de que o sofrimento era uma fraqueza. Ele repetia frequentemente: "Você deixa sua vida privada do lado de fora. Aqui nós trabalhamos." Ponto final. Stanley já tinha tido problemas com Elijah. Muito reservado, muito lento na opinião dele. Muito emotivo. Ele não gostava desse tipo de cara. E naquela manhã, ele o viu chegar com o mesmo rosto cansado, aquele olhar ausente, e decidiu interiormente: "Mais uma vez, e eu o demito." Mas o que nem Elijah nem Stanley sabiam era que naquela segunda-feira, sob a chuva fria, um homem entraria pela porta da loja. Um homem que ninguém reconheceria. Um homem cujo nome estava no contrato de locação da loja, nos pacotes de arroz nas prateleiras, em todos os terminais de pagamento. Um homem de chapéu e paletó surrado, que parecia comum, mas carregava nos ombros o peso de um império. Este homem era Thomas Hawthorne, fundador e CEO da rede. E daquele momento em diante nada mais seria o mesmo. Por volta das 10h30, um homem entrou na loja. Caminhava com passos calmos, quase medidos, e seu comportamento relaxado o tornava quase invisível aos frequentadores. Usava jeans simples e sem adornos, uma jaqueta de couro levemente desgastada pelo tempo e um gorro cinza que escondia parcialmente o cabelo grisalho. Seu rosto, marcado pelo tempo e pela sabedoria, não revelava nada de excepcional, nem riqueza ostensiva, nem um olhar altivo. Poderia ser confundido com um professor do ensino médio, um escritor passeando ou um aposentado discreto vindo tomar seu café da manhã. No entanto, ninguém na loja suspeitava que esse homem não fosse nada comum. Esse homem era Thomas Hawthorne, 57, fundador e CEO da rede Hawthorne Market. Atrás dele havia um vasto império. Mais de 2.000 lojas nos Estados Unidos, milhares de funcionários e um faturamento que chamava a atenção de muitas pessoas. Mas naquela manhã, Thomas não estava procurando poder ou controle. Durante vários meses ele tomou uma decisão rara e ousada. Ele visitava suas próprias lojas incógnito. Ele parecia um cliente comum, um simples inspetor de logística ou às vezes, até mesmo uma pessoa curiosa que viera do nada. Ele queria sentir a realidade, onde planilhas do Excel e relatórios de vendas eram silenciosos.
Ele queria ver, com os próprios olhos, o que as câmeras de vigilância e os relatórios internos escondiam. Ele queria entender o que realmente acontecia, diariamente, nesses lugares onde milhares de vidas se cruzavam. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos e iluminados por lâmpadas fluorescentes, Thomas observou os clientes, os funcionários e a dinâmica do lugar. Ele ouviu os murmúrios, os sorrisos forçados, os suspiros abafados. Então, ao virar a esquina na seção de enlatados, ele viu a caixa número 3. E o que ele viu o fez parar no meio do caminho. Atrás do balcão, o jovem caixa parecia lutar contra algo mais forte que o cansaço. Ele estava à beira das lágrimas. Elijah Turner enxugou discretamente os olhos vermelhos, olhando furtivamente entre dois clientes, como se quisesse ter certeza de que ninguém o visse. Seu olhar estava vazio, mas cheio de dor. Havia uma ferida profunda naquele olhar, uma história não contada, uma dor que o consumia por dentro. Thomas sentiu um nó se formando na garganta. Este momento, esta cena simples, disse tudo o que nenhuma reportagem poderia revelar. Thomas colocou delicadamente sua cesta no balcão, seus gestos calmos contrastando com a agitação interior que sentia crescendo. Sua voz, calma e controlada, quebrou o silêncio da loja. Bom dia. Elijah, ainda abalado, tentou disfarçar sua confusão. Enxugou furtivamente uma lágrima que lhe rolara pela face e respondeu com a voz rouca, quase entrecortada. Olá, senhor. Enquanto ele examinava lentamente os itens um por um, tentando manter o profissionalismo, um baque alto foi ouvido no fundo da loja. O diretor, Stanley Heads, entrou de repente com o rosto duro e vermelho de raiva. Seus passos rápidos revelavam impaciência e desprezo. Turner, ele rosnou com uma voz áspera que fez vários clientes pularem. Eu disse que não havia pausas para reclamações no caixa. Você não entendeu? Elijah abaixou a cabeça, quase envergonhado. Eu, sinto muito, Sr. Heads. Vou terminar minha fala. Mas Stanley não quis ouvir. Não, você vai sair, ele gritou, sua voz ecoando pelas prateleiras. Os clientes não precisam ver sua cara de mártir. Você não é pago para chorar, você é pago para trabalhar. Num gesto brutal e humilhante, ele agarrou o crachá de funcionário pendurado na gola de Elijah e o arrancou violentamente. Esse gesto de violência quase simbólica fez um barulho agudo que silenciou a fila de clientes. O silêncio tomou conta da loja. Alguns clientes ficaram paralisados, surpresos. Uma senhora idosa deu um passo para trás, seu rosto marcado pela vergonha e desconforto. O ar, já pesado de chuva e tensão, ficou gelado, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Thomas, que até então estava imóvel, sentiu a raiva crescendo dentro dele, mas respirou fundo, controlando suas emoções. Sua voz, a princípio gentil, de repente assumiu uma firmeza gélida, uma nova autoridade. Senhor, aconselho-o a parar imediatamente. Stanley se virou bruscamente, seus olhos brilhando. Quem é você? Ele cuspiu. Mais um moralista? O que você acha? Que eu vou tolerar uma pessoa preguiçosa e chorona aqui? Nesse momento, Thomas tirou lentamente o boné. O olhar dos clientes mudou da humilhação para ele. Seu rosto sério, imbuído de uma sabedoria que só a experiência pode conferir, de repente se tornou inevitavelmente reconhecível. Uma cliente idosa, sussurrando para sua vizinha, murmurou com espanto. Mas, ele é o fundador da rede. É o próprio Hawthorne. Um murmúrio percorreu a multidão. A aura de poder e respeito que emanava de Thomas mudou instantaneamente a dinâmica da cena. O diretor, surpreso, sentiu os ombros enrijecerem enquanto suas palavras se perdiam no silêncio imponente. Stanley Heads empalideceu. Seu rosto, vermelho apenas alguns segundos antes, subitamente ficou lívido. Seus lábios tremeram e seus olhos oscilaram entre incompreensão, medo e raiva mal contida. Ele acabará de perceber que não havia apenas levantado a voz para um estranho, ou humilhado um mero caixa. Ele havia exposto sua brutalidade diante do homem mais poderoso de toda a rede. Thomas Hawthorne avançou lentamente, seu olhar penetrante perfurando a fachada de autoridade de Stanley como um bisturi. Cada passo era medido, pesado, silenciosamente acusatório. Parou bem na frente dele, a um suspiro de distância, e falou com uma voz calma, mas gélida. Sr. Heads, passei 35 anos construindo esta empresa. 35 anos recrutando, treinando, apoiando, inovando. E se aprendi uma coisa em todo esse tempo, é que o sucesso não vale nada se não for humano. Ele se virou lentamente para a caixa número 3 e apontou para Elijah, ainda congelado, com as mãos tremendo e o olhar baixo. Este jovem está talvez tendo o pior dia da sua vida. Ele não pediu piedade, ele veio trabalhar. Apesar da dor, apesar do cansaço, apesar do que carrega nos ombros. E você escolheu humilhá-lo.
Atropelara sua dignidade na frente de clientes testemunhas e sem qualquer remorso. Ele fez uma pausa. Um silêncio pesado pairou sobre a loja. Ninguém se moveu. Até os bips dos caixas vizinhos haviam parado. O que você acabou de fazer não reflete nenhum dos valores sobre os quais esta empresa foi construída. Você agiu com crueldade, com desprezo, com arrogância. Você é uma vergonha para o uniforme que veste. Então, calmamente, Thomas tirou o celular do bolso interno do paletó. Apontou para a tela, onde o vídeo ainda estava sendo gravado. Tudo foi filmado. Cada palavra, cada gesto. Você está suspenso imediatamente. Uma investigação disciplinar será aberta e, se me permite um conselho, comece a procurar um advogado. Stanley não disse nada. Parecia completamente despido de compostura, como um castelo de cartas desabando num piscar de olhos. Lentamente ele se afastou, enquanto os clientes observavam em choque. Tomé então se voltou para Elias. O jovem parecia paralisado. Ainda segurava um saco de cereal na mão, como se tivesse esquecido como o mundo funcionava. O CEO se dirigiu a ele com uma voz suave, atenciosa, quase paternal. Elijah Turner, você vai me seguir. Seu dia aqui acabou. E se você concordar, sua nova vida começa agora. Poucos minutos depois, no interior silencioso de um sedã preto estacionado em frente à loja, Elijah desabou. Sentado no banco do passageiro, ele permanecerá em silêncio até então, contendo as lágrimas, as emoções, o cansaço. Mas agora que não precisava mais fingir, desatou a chorar. Seus ombros tremiam. Ele enxugou os olhos com a manga do uniforme. Desculpe, senhor, eu não dormi. Meu pai está no hospital. O câncer voltou. Ele só tem mais alguns dias, talvez menos. Eu só queria manter este emprego, poder pagar os remédios, a luz da minha mãe. Eu não queria ter um colapso. Sua voz falhou no final da frase, como um fio esticado se arrebentando. Thomas, em silêncio, colocou uma mão firme, mas reconfortante, em seu ombro. Você não quebrou, Elijah. Você se levantou hoje de manhã. Você veio trabalhar. Você continuou apesar da dor. Você se manteve firme no meio de uma tempestade que ninguém viu. O que você fez não foi fraqueza, foi coragem. Ele fez uma pausa e então acrescentou. E de agora em diante você não estará mais sozinho. Você vai tirar alguns dias para cuidar do seu pai, para ficar com a sua família. E depois, se quiser, quero que você participe do nosso programa de treinamento em gestão interna. Você tem tudo o que precisa para se tornar um verdadeiro líder, Elijah. Elijah não conseguia mais falar. Apenas assentiu, com a garganta apertada e o coração transbordando de uma mistura de alívio, gratidão e pura emoção. 3 meses depois, o sol de inverno acariciava as imensas janelas da sede da Hawthorne Corp. Em Chicago. Lá dentro, no elegante e aconchegante anfiteatro principal, centenas de funcionários de todo o país ocupavam seus lugares. Todos os assentos estavam ocupados: caixas, entregadores, supervisores, gerentes regionais. O evento anual da empresa estava a todo vapor, uma conferência que celebrava a inovação, resultados financeiros e, acima de tudo, valores humanos. No palco principal, Thomas Hawthorne, elegantemente trajado em um terno azul ardósia, subiu ao microfone. Aos 61 anos, o fundador da rede varejista carregava a mesma humildade do dia em que abriu sua primeira loja. Mas seus olhos brilhavam com uma convicção recém-descoberta. Ele falou calmamente: este ano, quebramos recordes. Mas hoje não quero falar de números. Quero falar da alma desta empresa. Houve silêncio total. A Hawthorne Corp foi fundada com base em um princípio simples: todos merecem ser vistos, respeitados e apoiados. Não apenas nossos clientes, mas também aqueles que abastecem as prateleiras ao amanhecer, aqueles que examinam nossos itens incansavelmente, aqueles que continuam quando a vida os leva ao limite. Um murmúrio de emoção surgiu na sala. Hoje quero prestar homenagem a alguém que me lembrou por que comecei. Um jovem que alguns teriam ignorado, mas que em meio à dor, manteve uma dignidade que jamais esquecerei. Ele fez uma pausa e então virou a cabeça para os bastidores. Elijah Turner, por favor, junte-se a mim. Um sopro percorreu a sala. Cabeças se viraram. Então Elijah apareceu, vestido com um terno cinza escuro sóbrio, uma camisa branca impecável e o cabelo impecavelmente penteado. Seus passos eram tímidos, mas seus ombros estavam mais retos do que nunca. Os aplausos começaram em voz baixa, depois se intensificaram, enchendo a sala como uma onda. Colegas que ele nem conhecia se levantaram. Alguns o aplaudiram com lágrimas nos olhos. Ao chegar perto de Thomas, Elijah respirou fundo, trêmulo. Posicionou-se atrás do microfone. Eu não estudei em uma escola de ponta. Nunca tive um mentor ou uma rede de contatos.
Eu só tinha um pai no hospital, uma mãe que lutava todos os dias e um emprego que pagava o mínimo. Ele fez uma breve pausa. Thomas colocou a mão discretamente em seu ombro, como se para lembrá-lo de que não estava mais sozinho. No dia em que desabei no caixa, pensei que minha vida tinha acabado, que eu era fraca. Mas alguém viu além das minhas lágrimas. Ele virou a cabeça para Thomas com a voz embargada pela emoção. Este homem não viu um funcionário atrasado. Ele viu um ser humano afundando. Graças a ele, agora sou gerente estagiário. Tenho moradia temporária paga pela empresa. Treinamento completo. E acima de tudo, uma chance. Uma oportunidade real. Lágrimas escorriam livremente por algumas bochechas na assembleia. O que recebi, quero passar adiante. Em todas as lojas que visito, não quero que ninguém se sinta invisível. Os aplausos recomeçaram, alguns de pé, outros gritando o nome de Elias como se ele tivesse se tornado o símbolo de uma esperança há muito esquecida. Thomas falou novamente, este jovem personifica a nossa missão. Sim, vendemos produtos. Mas a nossa verdadeira riqueza são os corações que nos recusamos a esmagar, as mãos que escolhemos estender. Ele fez uma pausa e observou a reunião. Se você é um gerente, seja justo. Se você é um colega, seja solidário. E se você é um líder, nunca se esqueça de que você não administra uma empresa a partir de um trono. Você a constrói do zero. E no silêncio solene que se seguiu, todos compreenderam que algo havia mudado. Que naquele dia, naquele anfiteatro, uma companhia inteira havia reencontrado sua alma.